Sabe quando dizem que Deus escreve certo por linhas tortas? Pois é, minha filha. Aos 65 anos de idade, eu, Lúcia, posso afirmar que essa frase nunca fez tanto sentido quanto na minha vida. Me chamaram de doida, de perdida, de mulher da vida. Tudo porque me apaixonei por um homem que a cidade inteira desprezava. Um homem que dormia debaixo da marquise da farmácia, que catava papel pela manhã e que todo mundo atravessava a rua para não encontrar. Mas deixa eu te contar, uma coisa que vai fazer você repensar tudo o que acredita sobre amor, sobre julgamento e sobre segundas chances. Era março de 1995, quando minha vida virou de cabeça para baixo. Eu tinha 37 anos, casada com Geraldo havia quase 18 anos, um homem que toda a cidade respeitava. Dono de oficina mecânica, frequentador assíduo da igreja, sempre bem vestido, sempre com aquele sorriso largo para os vizinhos. Mas, meu Deus do céu, se as paredes da nossa casa pudessem falar, contariam histórias que fariam qualquer um se arrepiar. Geraldo tinha uma mão pesada que não conhecia limite. Começou com empurrões, depois tapas, até chegar nas surras que me deixavam de cama por dias seguidos. E eu, idiota de mim, achando que aquilo era normal, que marido que prestava tinha que ser bravo mesmo. Agora, se você está aí me ouvindo e sentindo que essa história toca algo dentro do seu peito, fica comigo até o final, porque o que vem pela frente vai te mostrar que mesmo nas situações mais desesperadoras, o amor pode aparecer onde menos esperamos. E para que mais pessoas ouçam essa mensagem, se você puder, inscreva-se no canal. É assim que conseguimos levar esperança para quem está precisando. E todo mês sorteamos prêmios especiais para quem mais interage conosco aqui nos comentários. Naquela noite fatídica de março, Geraldo chegou em casa completamente transtornado de raiva. Tinha perdido um serviço grande para outro mecânico da cidade, e quando isso acontecia, eu sabia que o pau ia comer. Literalmente. Ele entrou pela porta como um furacão, cheirando a cachaça e gritando que a janta não estava pronta. Mas, gente, como ia estar? Ele chegou 3 horas antes do combinado. Tentei explicar, mas a primeira coisa que veio foi um soco no meu estômago que me dobrou inteira. Caí no chão sem ar, vendo estrelas, e ele começou a me chutar como se eu fosse um cachorro vira-lata. As costelas estalaram. Senti na hora. A dor era tanta que não conseguia nem gritar. Só saía um gemido abafado, enquanto ele continuava me chutando e gritando que eu era uma inútil que não servia nem para esquentar a cama dele. Quando finalmente parou, estava suando e ofegante. Me largou ali mesmo no chão da cozinha, pisou um prato de comida fria e mandou eu comer tudo, mesmo com a boca sangrando e os dentes bambos. Foi naquele momento, mastigando arroz misturado com o meu próprio sangue, que algo dentro de mim morreu para sempre. E graças a Deus que morreu, porque foi isso que me deu forças para o que veio depois. Quando ele subiu para o quarto, eu fiquei ali no chão por horas, sentindo cada pontada de dor, cada costela que estava quebrada, cada marca que ele tinha deixado no meu corpo. Mas pela primeira vez em 18 anos de casamento, não senti medo, senti raiva. Uma raiva que queimava por dentro como fogo do inferno. Uma raiva que me deu uma coragem que eu nem sabia que existia. Me arrastei até o banheiro, olhei para aquele rosto desfigurado no espelho, com os olhos inchados e o lábio partido, e fiz uma promessa para mim mesma. Nunca mais ele ia levantar a mão para mim. Ou eu fugia daquela casa, ou morria tentando. Era quase 2 da manhã quando consegui me levantar. Geraldo roncava no quarto, provavelmente sonhando com os anjos, como se não tivesse quase me matado algumas horas antes. Peguei só o básico, uma muda de roupa, uns trocados que tinha escondido num pote, de açúcar e uma foto da minha mãe, que tinha morrido quando eu era nova. Não tinha parente na cidade, não tinha amigo de verdade, porque Geraldo não deixava, mas qualquer lugar seria melhor que ali. Saí pela porta da frente mesmo, sem me preocupar em fazer silêncio. Se ele acordasse e viesse atrás, que viesse. Estava pronta para qualquer coisa. A chuva caía fina, molhando meu rosto e misturando com as lágrimas que não paravam de descer. Era uma madrugada fria de março, e eu ali, com uma malinha na mão e o coração partido, sem saber para onde ir. Fui caminhando sem rumo pelas ruas vazias que cheguei na praça central, aquela com o coreto velho e os bancos de cimento.
Era lá que os vagabundos dormiam, onde as famílias de bem não pisavam depois das 6 da tarde. E foi naquele momento, sentada num banco molhado, chorando como uma Magdalena, que ouvi uma voz rouca me chamando. Moça, a senhora está bem? Levantei os olhos e vi uma figura encurvada, com um cobertor rasgado nas costas e os pés descalços. Era Antônio, o louco da praça, como todo mundo chamava. Um homem de uns 50 anos que vivia catando papel, falando sozinho, dormindo ao relento. Um homem que as pessoas evitavam como se fosse uma praga, que os comerciantes expulsavam das portas, que as crianças apedrejavam por diversão. Mas naquela noite, debaixo da chuva, ele foi o único ser humano que se preocupou comigo. O único que viu uma mulher ferida e não passou reto. Ele bateu na... Senhora, não foi? Perguntou, e eu nem precisei responder. As marcas no meu rosto falavam por si. Venha, conheço um lugar seco onde a senhora pode passar a noite. E foi assim, seguindo um homem que a cidade inteira desprezava, que dei o primeiro passo para reconstruir minha vida. O que eu não sabia é que aquele homem, que todo mundo tratava como lixo, seria o grande amor da minha vida. Seguimos para um galpão abandonado nos fundos da antiga fábrica de tecidos. Antônio tinha arrumado o local com caixotes, pedaços de papelão, algumas latas para coletar água da chuva. Era simples, mas estava seco e limpo. Não é muito, mas é melhor que a chuva, disse ele, me oferecendo o único cobertor que tinha. Recusei, mas ele insistiu. A senhora precisa mais que eu. Estou acostumado com o frio. Foi então que comecei a perceber que aquele homem, que todos julgavam como um louco sem valor, tinha mais humanidade e gentileza do que muita gente bem vestida que eu conhecia. Naquela primeira noite no galpão abandonado, dormi melhor do que havia dormido em anos. Pode parecer loucura, mas ali, naquele lugar simples, ao lado de um homem que a sociedade tinha descartado, me senti mais segura do que na minha própria casa. Antônio fez questão de ficar acordado, de vigília, para ter certeza de que ninguém nos incomodaria. Descanse, dona Lúcia, ele dizia baixinho. Aqui ninguém vai te machucar. E pela primeira vez em tanto tempo, acreditei nessas palavras. Quando amanheceu, ele já tinha saído para catar papel e voltou com 2 quentinhas de um restaurante popular, pagas com o dinheiro que tinha juntado. A senhora precisa comer alguma coisa direito, disse, me entregando uma marmita fumegante. Era feijão simples, arroz, um pedaço de carne moída e ovo frito, mas para mim tinha gosto de banquete. Há quanto tempo Geraldo não se preocupava se eu tinha comido ou não? Há quanto tempo alguém não cuidava de mim com tanto carinho? E se essa mensagem estiver tocando seu coração, de alguma forma, se você sente que deseja apoiar para que ela chegue a mais pessoas que também estão sofrendo em silêncio, você pode clicar em Valeu demais. Esse gesto de carinho ajuda a manter essa missão viva, ajuda a levar esperança para quem mais precisa. Obrigada de coração. Antônio me contou sua história enquanto comíamos sentados em caixotes de madeira. Tinha sido mecânico industrial, casado, pai de 3 filhos. A bebida começou depois que perdeu o emprego numa fábrica de calçados que fechou nos anos 80. Primeiro foi só uma cachaçinha para esquecer os problemas, ele dizia, os olhos perdidos no passado. Depois virou uma necessidade. Não conseguia mais viver sem beber. Perdi tudo. O trabalho, a família, a casa, a dignidade. Minha mulher tentou me ajudar, mas chegou uma hora que ela desistiu. Levou as crianças e sumiu. Não culpo ela, não. Eu tinha virado um monstro. Ouvi aquela história com o coração apertado, porque percebi que Antônio tinha sofrido tanto quanto eu, só que de um jeito diferente. Enquanto eu apanhava do marido, ele apanhava da própria consciência. Enquanto eu tinha vergonha das marcas no corpo, ele tinha vergonha do que tinha se tornado. 2 feridos da vida que o destino juntou numa noite de chuva. Mas agora faz 2 anos que não bebo, ele continuou, mostrando um sorriso desdentado, mas sincero. Decidi parar quando uma criança me xingou na rua e percebi que tinha razão. Estava fedendo, sujo, falando sozinho. Não era mais gente. Foi aí que pedi ajuda para Deus e comecei a me reconstruir devagarzinho. Ainda durmo na rua, ainda cato papel, mas não bebo mais. E sabe por que consegui parar? Balancei a cabeça que não. Porque descobri que ainda tinha valor como pessoa,
que ainda podia ajudar alguém, como estou ajudando a senhora agora. Naquele momento, olhando para aquele homem simples, com as roupas remendadas e os pés calejados, entendi uma coisa que mudou minha vida para sempre. O valor de uma pessoa não está na conta bancária, não está nas roupas que veste, não está no que os outros pensam dela. Está na capacidade de amar, de cuidar, de estender a mão quando alguém precisa. E Antônio, o louco da praça, tinha mais valor humano que muita gente bem vestida que eu conhecia. Passamos o dia conversando, conhecendo um ao outro. Ele me mostrou como organizava sua rotina. Acordava cedo, tomava banho numa torneira pública, atrás do mercado, catava papel até o meio-dia, almoçava no restaurante popular quando tinha dinheiro, voltava para o galpão no final da tarde. Uma vida simples, mas organizada. Pode não ser muito, ele dizia, mas é minha vida. Ninguém manda em mim, ninguém me humilha, ninguém me bate. Sou pobre, mas sou livre. Aquela palavra, livre, ecoou na minha cabeça o dia inteiro. Quando foi a última vez que me senti livre? Quando foi a última vez que fiz alguma coisa porque queria, não porque tinha medo de apanhar? Quando foi a última vez que sorri de verdade, que ri alto, que cantei uma música? Percebi que há anos estava morta por dentro, só funcionando no piloto automático, só existindo para apanhar e obedecer. No segundo dia, Antônio me levou para conhecer as pessoas que moravam nas ruas do centro. Dona Conceição, uma senhora de 60 anos que vendia bala no sinal. Seu Manuel, um senhor que guardava carro em troca de alguns trocados. Maria, uma moça nova que fugia de casa porque o padrasto tentava abusar dela. Cada um tinha uma história triste, cada um tinha chegado ali por motivos diferentes, mas todos se ajudavam como uma família. Aqui nas ruas a gente aprende que solidariedade é questão de sobrevivência, Antônio explicava. Rico pode viver sozinho, pobre precisa dos outros. Foi nessa comunidade improvável que encontrei minha primeira sensação de pertencimento em anos. Ninguém me julgava por ter fugido de casa. Ninguém perguntava por que eu estava ali. Todos entendiam que a vida às vezes quebra a gente de um jeito que parece impossível de consertar. Mas também aprendiam que quando a gente se junta, fica mais fácil carregar o peso. Dona Conceição me ensinou a fazer pulseiras de miçanga para vender na feira. Menina, suas mãos são habilidosas. Com isso aqui, você consegue uns trocados, ela dizia, pacientemente me mostrando os pontos. Seu Manuel me deu dicas de onde conseguir comida boa e barata. Maria dividiu comigo alguns produtos de higiene que tinha ganhado de uma igreja. Pequenos gestos que valiam mais que qualquer riqueza. Mas foi com Antônio que desenvolvi uma conexão mais profunda. Ele tinha uma sabedoria que não se aprende na escola, uma compreensão da vida que só quem sofreu muito consegue ter. Dona Lúcia, ele me disse numa tarde, enquanto ajudava a fazer pulseiras. A senhora já pensou que talvez Deus tenha permitido tudo isso para a gente se encontrar? A pergunta me pegou desprevenida. Como assim? Ora, se a senhora não tivesse sofrido tanto, não teria fugido. Se eu não tivesse perdido tudo, não estaria aqui para ajudar a senhora. Às vezes Deus usa as tragédias para escrever histórias bonitas. Nunca tinha pensado nisso. Sempre via meu sofrimento como castigo, como azar, como destino cruel. Mas e se fosse o contrário? E se cada pancada que levei, cada humilhação que passei, cada noite que chorei, tivesse sido necessária para me levar até aquele momento, até aquele homem, até aquela possibilidade de recomeçar? Na terceira semana morando no galpão, aconteceu algo que mudou nossa relação para sempre. Antônio tinha saído para catar papel como sempre, mas demorou mais que o normal para voltar. Quando a noite chegou e ele não apareceu, comecei a me preocupar. Saí procurando por ele pelas ruas, perguntando para os conhecidos, até que Dona Conceição me contou que tinha visto ele sendo levado por 2 homens para um beco escuro. Meu sangue gelou. Corri até o beco que ela indicou e encontrei Antônio caído no chão, sangrando, as roupas rasgadas. Tinham roubado o pouco dinheiro que ele tinha juntado e ainda o espancaram por diversão. Por que fizeram isso com você? Perguntei, ajudando ele a se levantar. Porque posso, ele respondeu com dificuldade. Porque para eles eu não sou gente. Sou só um lixo que pode ser chutado quando querem se divertir. Levei ele de volta para o galpão, limpei os ferimentos, fiz compressas com panos velhos,
Era a primeira vez que cuidava de alguém daquele jeito, com tanto carinho, tanta dedicação. E foi cuidando dele que percebi que o que sentia não era só gratidão ou amizade. Era amor. Um amor diferente do que tinha sentido por Geraldo, que sempre foi baseado no medo e na submissão. Um amor baseado no respeito, na admiração, na vontade sincera de cuidar e ser cuidada. Antônio, disse baixinho, enquanto passava um pano úmido no rosto machucado dele. Você sabe que eu te amo? Ele abriu, os olhos surpreso, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Como é que a senhora pode amar um trapo velho como eu? Porque você me salvou. Porque você me tratou como gente quando eu tinha esquecido que era gente. Porque você me mostrou que ainda existem pessoas boas neste mundo. Ele segurou minha mão com força, os olhos cheios de lágrimas. Eu também te amo, Lúcia, desde o primeiro dia, mas tenho vergonha de dizer. Uma mulher bonita e educada como a senhora merecer coisa melhor que um bêbado recuperado que mora na rua. Você não é um bêbado, respondi firme. Você é o homem mais digno que já conheci. E não mora na rua por vagabundagem. Mora porque a vida te derrubou e você está lutando para se levantar. Isso não é vergonha, é coragem. Naquela noite, nos amamos pela primeira vez. Foi diferente de tudo que tinha vivido. Foi com carinho, com respeito, com amor verdadeiro. Foi como nascer de novo. Completamente diferente. Antônio e eu nos tornamos um casal de verdade, cuidando um do outro, dividindo sonhos e medos, construindo uma intimidade que eu nunca tinha experimentado. Ele me apresentou para um mundo que eu não conhecia, o mundo das pessoas esquecidas pela sociedade, mas que mesmo assim conseguiam encontrar alegria nas pequenas coisas. Aprendi que dignidade não tem nada a ver com endereço fixo ou conta no banco. Tem a ver com caráter, com bondade, com a capacidade de se levantar depois de cada queda. Nossos dias começaram a ter uma rotina própria. Acordávamos cedo, tomávamos banho na torneira pública, eu ajudava Antônio na catação de papel e ele me ensinava os segredos das ruas. Aqui nessa loja o dono é gente boa, sempre dá uns trocados quando precisa de alguém para carregar caixa. Ele me explicava. Ali naquele restaurante jogam comida boa fora toda terça-feira depois das 3 da tarde. É só esperar eles fecharem e pedir com educação. Era uma universidade da sobrevivência que eu jamais imaginei que existisse. Mas o que mais me impressionava era como aquelas pessoas que a sociedade tinha descartado se ajudavam umas às outras. Quando Dona Conceição ficou doente, todos se cotizaram para comprar remédio. Quando seu Manuel perdeu os documentos, Antônio passou dias inteiros nos órgãos públicos ajudando ele a tirar segunda via. Quando Maria foi agredida por um cliente, todas as mulheres da comunidade se uniram para denunciar e proteger ela. É assim que funciona aqui, Antônio me dizia. Quem tem pouco divide com quem não tem nada. Foi vivendo ali que comecei a questionar muitas coisas que antes aceitava como normais. Por que a sociedade tratava aquelas pessoas como lixo? Por que ninguém se importava em saber suas histórias? Por que todos assumiam que estavam ali por preguiça ou vagabundagem, sem perguntar o que realmente tinha acontecido nas suas vidas? Cada pessoa que conheci tinha uma história de dor, de abandono, de injustiça, mas também tinha sonhos, medos, esperanças, igual a qualquer ser humano. 3 meses depois da minha fuga, aconteceu algo que mexeu comigo profundamente. Estava na feira, ajudando Antônio a vender umas peças de ferro velho, quando avistei uma figura conhecida caminhando entre as barracas. Era Geraldo. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer. Ele me viu também e veio caminhando na nossa direção com aquela cara de poucos amigos que eu conhecia tão bem. Antônio percebeu minha reação na hora e se colocou na minha frente. Protetor. Então é esse o vagabundo que roubou minha mulher. Geraldo falou alto, chamando a atenção de todo mundo ao redor. Sua voz estava carregada de desprezo e raiva. Lúcia, você caiu tão baixo assim? Trocou um lar decente por um mendigo fedido? As palavras dele me atingiram como tapas, mas dessa vez não senti medo. Senti raiva. Uma raiva limpa, justa, de quem finalmente encontrou sua voz. Geraldo, respondi olhando diretamente nos olhos dele. Eu não troquei nada. Eu fugi de um inferno e encontrei o paraíso. Esse homem aqui, apontei para Antônio,
Me trata com mais dignidade num dia do que você me tratou em 18 anos de casamento. Ele nunca levantou a mão para mim, nunca me humilhou, nunca me fez sentir que eu era um estorvo na vida dele. O rosto de Geraldo ficou vermelho de raiva. Ele deu um passo ameaçador na minha direção, mas Antônio se adiantou. Não encosta nela, disse com uma firmeza que eu nunca tinha visto. Se quer conversar, conversa, mas não encosta. Geraldo riu desdenhoso. E você vai me impedir, seu lixo? Você que não tem nem onde cair morto? Se for preciso, Antônio respondeu sem hesitar. Ela não é mais sua mulher, é minha companheira, e eu protejo quem amo. A discussão estava chamando atenção e outras pessoas começaram a se aproximar. Alguns vendedores da feira, curiosos com a confusão. Foi então que aconteceu algo inesperado. Dona Conceição apareceu do nada e se posicionou ao lado de Antônio. Depois veio seu Manuel. Em seguida, Maria e mais 2 mulheres que eu tinha conhecido. Em poucos minutos, toda a nossa pequena comunidade de excluídos estava ali, formando uma barreira humana entre mim e Geraldo. O moço falou que não é para encostar. Dona Conceição disse firme. Então é melhor o senhor ir embora. Geraldo olhou ao redor, vendo que estava em desvantagem numérica, e tentou uma última cartada. Lúcia, pare com essa loucura. Volta para casa. Você é minha esposa, perante Deus e os homens. Esse aqui não pode te dar nada. Ele me deu o que você nunca deu, respondi. Respeito, carinho, segurança. Ele me faz sentir que tenho valor como pessoa. Você vai se arrepender, Geraldo rosnou, dando meia volta. Vai ver o que é bom para tosse quando esse aí te abandonar. Enquanto ele se afastava, senti uma sensação estranha. Era alívio misturado com pena. Pena do homem amargo e violento em que ele tinha se transformado. Mas principalmente alívio, por ter descoberto que eu era mais forte do que imaginava, que podia defender minha escolha, que podia amar sem medo. Naquela noite, Antônio e eu conversamos até tarde sobre o que tinha acontecido. Você tem certeza que quer ficar comigo? Ele perguntou inseguro. Ele tem razão numa coisa. Eu não posso te oferecer uma casa bonita, roupas caras, conforto material. Peguei o rosto dele entre as mãos e olhei bem fundo nos seus olhos. Antônio, você me oferece a coisa mais preciosa que existe, amor verdadeiro. Prefiro dormir na rua com você do que numa cama de rei com qualquer outro homem. Chegando ao final desse pedacinho da nossa história, sinto meu coração aquecido por saber que você está aqui me ouvindo, ajudando a espalhar essa mensagem de esperança. Se você chegou até aqui, é porque sabe que o amor verdadeiro existe, mesmo nos lugares mais improváveis. Se você também acredita que toda pessoa merece uma segunda chance, deixa um comentário contando sua opinião. E se inscreve no canal, porque ainda tem muita coisa linda para compartilhar com vocês. Sua inscrição ajuda a levar essa história para mais pessoas que precisam ouvir que é possível recomeçar. Não importa a idade ou as circunstâncias. Foi depois desse confronto com Geraldo que nossa vida tomou uma direção ainda mais interessante. Antônio decidiu que queria sair das ruas definitivamente. Lúcia, você merece coisa melhor. Ele dizia, vou trabalhar duro, juntar dinheiro, alugar um quartinho. Não é justo você viver assim por minha causa. Tentei argumentar que estava feliz daquele jeito, mas ele não me dava ouvidos. Tinha se determinado a me oferecer uma vida mais digna. Começou a fazer trabalhos extras, carregava caixa no mercado municipal, ajudava na feira livre, fazia pequenos concertos para quem precisava. Trabalhava de sol a sol, guardando cada centavo que ganhava numa lata velha que escondia no galpão. Eu também aumentei a produção de pulseiras e comecei a vender doces na porta da escola. Era pouco dinheiro, mas juntando centavo por centavo, fomos construindo nosso sonho. 6 meses depois, conseguimos alugar um quartinho nos fundos da casa de Dona Nilda, uma viúva que morava sozinha e precisava de uma renda extra. Era minúsculo, apenas uma cama, um fogão de 2 bocas e um banheiro compartilhado com a casa principal. Mas para nós era um palácio, nossa primeira casa de verdade, nosso cantinho no mundo, o lugar onde podíamos ser simplesmente um casal apaixonado, sem os olhares julgadores da sociedade. A noite que passamos lá foi mágica. Antônio tinha comprado uma vela aromática numa loja de produtos usados e preparou um jantar simples, macarrão com molho de tomate e ovo frito.
Comemos sentados na cama, que servia de sofá, mesa e tudo mais. Obrigado por ter acreditado em mim, ele disse, segurando minha mão. Obrigado por ter me mostrado que eu ainda tinha valor como homem. Obrigado você por ter me salvado, respondi. Por ter me mostrado o que é amor de verdade. Era o início de uma nova fase das nossas vidas. Não sabíamos que desafios ainda viriam pela frente, que preconceitos teríamos que enfrentar, que batalhas teríamos que lutar, mas sabíamos que enfrentaríamos tudo juntos, com o amor como nossa principal arma contra um mundo que insistia em nos julgar pelas aparências. Rotina que nunca pensei que seria possível. Acordávamos toda manhã com o canto dos bem-te-vis no quintal, tomávamos café simples, mas juntos, e saíamos para o trabalho de mãos dadas. Antônio conseguiu um emprego fixo como servente de pedreiro numa obra da prefeitura. E eu aumentei a venda de doces e pulseiras, até conseguir uma bancada pequena na feira livre aos sábados. Éramos pobres, mas éramos felizes de um jeito que muita gente rica não consegue entender. Mas a felicidade nunca vem sozinha. Sempre tem alguém querendo estragar. As fofocas sobre nós corriam a cidade inteira. A Lúcia que largou o marido para viver com um mendigo. A mulher que perdeu o juízo. A desgraçada que trocou casa boa por barraco. Escutava essas coisas na rua, no mercado, na igreja quando resolvia ir. No início doía, não vou mentir. Mas com o tempo fui aprendendo que quem fofoca sobre vida alheia é porque a própria vida não presta para nada. A vizinhança onde morávamos era mista. Tinha gente boa que nos tratava com respeito e tinha gente mesquinha que torcia o nariz quando a gente passava. Dona Nilda, Nossa Senhoria, era dessas pessoas especiais que Deus coloca no nosso caminho quando mais precisamos. Uma viúva de 50 e poucos anos que tinha criado 4 filhos sozinha vendendo marmita e lavando roupa para fora. Menina, ela me disse no primeiro dia, eu não me meto na vida de ninguém. Vocês são gente trabalhadora, honesta, pagam o aluguel em dia. Para mim, é o que importa. Foi Dona Nilda quem me contou que Geraldo andava espalhando pela cidade que eu tinha ficado louca, que estava sendo enganada por um vagabundo interesseiro. Esse homem seu não tá interessado no seu dinheiro não, ela riu. Que dinheiro? Vocês são mais pobres que Job. Ele tá interessado em você, no seu coração. E isso é coisa rara, menina. Homem que ama de verdade é difícil de achar. Suas palavras me consolaram em momentos difíceis. E se você sentiu que essa mensagem te tocou de forma verdadeira, lembre-se, apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em Valeu Demais para que mais pessoas recebam palavras que salvam, acolhem e despertam outras almas que também estão perdidas no mundo. Os meses foram passando e nossa vida foi se estabilizando. Antônio parou completamente de beber, não por minha causa, mas por ele mesmo. Bebida me tirou tudo uma vez, ele dizia. Não vou deixar que me tire você também. Começou a frequentar um grupo de ex-alcoólicos que se reunia na igreja protestante do bairro. Não era católico praticante, mas dizia que Deus não tinha denominação, que o importante era ter fé e ser grato. Eu comecei a fazer um curso de corte e costura no centro comunitário. Sempre tive jeito com agulha e linha, mas nunca tinha tido oportunidade de aprender direito. A professora, Dona Marta, era uma senhora que tinha trabalhado em fábrica de roupas a vida inteira. Você tem dedos de fada, ela me elogiava. Com um pouco de prática vai fazer roupa melhor que muito alfaiate por aí. Aqueles elogios me enchiam de esperança. Talvez pudesse ter um negócio próprio, quem sabe? Foi durante esse período que descobri algo que mudou nossa vida para sempre. Estava atrasada, já fazia 2 semanas. No início pensei que fosse nervoso, estresse da vida nova. Mas quando começou a enjoo matinal, desconfiei. Fui numa farmácia na cidade vizinha, comprei um teste de gravidez e fiz. Escondida no banheiro do centro comunitário. 2 linhas bem clarinhas. Estava grávida aos 38 anos, de um homem que mal conhecia há 6 meses, numa situação financeira apertada. E sabe o que senti? Uma alegria imensa. Contar para Antônio foi emocionante. Chegou do trabalho suado, cansado, reclamando do sol forte na obra. Preparei um jantar especial, frango ensopado com batata doce, aquele que ele mais gostava. Depois de comer, quando estava relaxado na cama ouvindo rádio, juntei coragem.
Antônio, preciso te contar uma coisa. Ele desligou o rádio na hora, preocupado com meu tom sério. Você vai ser papai, falei sorrindo. O homem ficou mudo, parado, igual estátua. Por um momento, achei que tinha dado derrame. Depois começou a tremer. Os olhos se encheram d'água e ele me abraçou tão forte que quase quebrou minhas costelas. Um filho nosso? Perguntou com voz embargada. Uma vida que a gente fez junto? Confirmei com a cabeça, chorando junto. Vou ser pai. De novo, ele soluçava. Deus me deu uma segunda chance de ser pai de verdade. Foi aí que ele me contou uma coisa que nunca tinha falado. Quando bebia e morava com a primeira família, era ausente, agressivo, não cuidava dos filhos direito. Os meninos tinham medo dele quando chegava bêbado. Era um péssimo pai, disse com dor. Não merecia aquelas crianças, mas agora vou ter a chance de fazer diferente. Vou ser o melhor pai que esse bebê pode ter. A gravidez trouxe mudanças para nossa rotina. Antônio ficou ainda mais dedicado ao trabalho, fazendo hora extra sempre que podia. Agora temos 3 bocas para alimentar, dizia. Comprou uns livros sobre gestação no sebo, lia para mim em voz alta sobre o desenvolvimento do bebê mês a mês. Conversar com a minha barriga virou hábito dele. Oi, meu pequeno, falava todas as noites. Aqui é papai. Estou esperando você chegar para conhecer esse mundão. Mas nem tudo eram flores. A gravidez trouxe também os julgamentos mais pesados que já tinha enfrentado. A maluca agora foi e engravidou do mendigo, escutava nos corredores do posto de saúde. Coitada da criança que vai nascer, diziam outras. Não tem nem casa direita para criar um filho. Cada palavra era uma facada no peito, mas aprendi a endurecer o coração. Meu filho seria amado, cuidado, protegido. E isso era mais importante que todas as opiniões malvadas do mundo. O pré-natal foi complicado não pelos exames, mas pelo preconceito. Algumas funcionárias do posto me tratavam com desdém, como se eu fosse menos gente por estar grávida de um homem que já tinha morado na rua. A médica, doutora Carmen, felizmente era diferente. O que importa é que vocês se amam e vão cuidar bem dessa criança, ela dizia. Família não é definida por dinheiro ou status social. É definida por amor. Numa consulta, ela me perguntou sobre violência doméstica, se eu estava sendo bem tratada. Melhor que nunca, respondi sincera. Antônio me trata como rainha. Ela sorriu e anotou alguma coisa na ficha. Que bom! Infelizmente, vejo muitas mulheres aqui que apanham dos maridos ricos e respeitados. Prefiro 1000 vezes um homem pobre que ama de verdade que um rico que bate. Os meses foram passando e a barriga crescendo. Antônio fazia questão de comprar tudo que o bebê precisava, mesmo que significasse economizar na comida. Berço de segunda mão, mas bem conservado. Roupinhas de brechó, mas escolhidas com carinho. Fraldas compradas, aos poucos, sempre que sobravam os trocados. Nosso filho vai ter tudo o que precisa, ele garantia. Pode não ser novo, mas vai ser dado com amor. Quando completei 6 meses, começaram as contrações falsas. O susto foi grande porque Antônio estava na obra e demorei a conseguir falar com ele. Dona Nilda me levou correndo para o hospital, onde ficamos horas esperando atendimento. É normal, explicou a enfermeira. Corpo se preparando para o parto, mas aquele susto nos fez perceber que precisávamos estar mais preparados. Foi Dona Nilda quem sugeriu que eu parasse de trabalhar na feira. Menina, você está se esforçando demais. Com essa barriga toda, carregando peso, andando no sol. Não é bom para você nem para o bebê. Antônio concordou na hora. Vou trabalhar por 2 se for preciso, disse. Você vai descansar e cuidar da saúde de vocês 2. Os últimos meses da gravidez foram difíceis financeiramente. Vivíamos só com o salário dele, que mal dava para o básico. Mas foram os meses mais felizes da minha vida. Ficava em casa costurando roupinhas para o bebê, preparando o quartinho, sonhando com o futuro. Antônio chegava cansado do trabalho, mas sempre disposto a conversar com minha barriga, a fazer massagem nos meus pés inchados, a buscar as frutas específicas que eu estava desejando. Você tem certeza que quer isso? Ele me perguntou uma noite, vendo eu chorar por causa de uma fofoca maldosa que tinha ouvido. Ainda dá tempo de você voltar para a sua vida anterior. Não precisa passar por isso tudo por minha causa. Segurei o rosto dele entre as mãos. Antônio, minha vida anterior era um inferno. Aqui com você, mesmo com todas as dificuldades, eu sou feliz.
E nosso filho vai nascer numa família onde existe amor de verdade. Isso não tem preço. A data do parto se aproximava e nossa ansiedade crescia. Será que ia dar tudo certo? Será que teríamos força para criar uma criança direito? Será que o mundo seria menos cruel com nosso filho? Não tínhamos respostas, só tínhamos amor. E descobrimos que às vezes é tudo que a gente precisa para começar. Ainda temos tempo. Mas quando a bolsa estourou, não teve mais jeito. Dona Nilda nos levou correndo para o hospital da cidade, o único que atendia pelo SUS. O hospital estava lotado, como sempre. Passamos horas na fila até conseguir uma vaga na maternidade. As enfermeiras, algumas gentis, outras nem tanto, me examinaram e disseram que a dilatação ainda estava no início. Vai demorar. Uma delas falou com aquele tom de quem já viu de tudo. É o primeiro filho dela. Pode levar a noite. Toda. Antônio não se afastou um segundo da minha lado. Segurava minha mão durante as contrações, passava pano molhado na minha testa, sussurrava palavras de carinho no meu ouvido. Foram 14 horas de trabalho de parto. 14 horas de dor que eu nunca imaginei que fosse possível sentir. Mas a cada contração, a cada pontada, eu pensava que estava trazendo nossa filha para o mundo, o fruto do nosso amor improvável, a prova viva de que pessoas como nós também podiam formar uma família feliz. Quando ela finalmente nasceu, às 7 da manhã de uma sexta-feira, o choro dela ecoou pela sala de parto como música de anjo. "É uma menina", anunciou a médica, colocando aquele pacotinho vermelho e molhado no meu peito. Júlia pesava 2,9 kg, pequenina mas perfeita. Olhei para ela e depois para Antônio, que chorava mais que eu. "Nossa princesa", ele sussurrou, tocando de leve os dedinhos minúsculos. "Nossa pequena guerreira." Naquele momento, senti que tudo pelo que tínhamos passado, todas as humilhações, todos os julgamentos, valeram a pena só para chegar ali. Os primeiros dias com Júlia foram de aprendizado puro. Eu não entendia nada de bebê. Nunca tinha cuidado de uma criança tão pequena. Antônio, que já tinha sido pai antes, me ajudava com uma paciência infinita. "Assim não, meu amor." Ele me ensinava na hora de dar banho. "A água tem que estar morninha, nem quente, nem fria, e segura firme a cabecinha dela." Era lindo ver aquele homem grandão, de mãos calejadas pelo trabalho pesado, cuidando da nossa filha com tanta delicadeza. Dona Nilda virou a vovó que Júlia não tinha. Fazia mingau especial quando comecei a dar papinha. Tricotava roupinhas coloridas nas horas vagas. Contava histórias infantis com vozes engraçadas que faziam a menina dar risadas gostosas. "Essa criança é uma bênção", ela sempre dizia. "Trouxe alegria para esta casa velha." E era verdade. Júlia transformou nosso cantinho simples num lar cheio de vida, de amor, de esperança. Mas a vida com um bebê não era só alegria. O dinheiro ficou ainda mais apertado. Fraldas, leite em pó quando o meu secou, roupinhas que ela crescia rapidinho, consultas médicas, tudo custava mais do que podíamos pagar. Antônio começou a fazer bicos nos fins de semana. Pintura, limpeza de quintal, conserto de cerca, qualquer coisa que aparecesse. "É para nossa filha ter tudo o que precisa", ele dizia quando chegava em casa exausto. Eu voltei a costurar em casa, fazendo roupas simples para as vizinhas enquanto Júlia dormia. Não ganhava muito, mas ajudava no orçamento. Dona Nilda cuidava dela quando eu precisava entregar as costuras ou comprar material. "Vão trabalhando tranquilos", ela dizia. "A vovó aqui toma conta de tudo." Foi essa rede de apoio improvável que nos sustentou nos primeiros meses. Quando Júlia completou 6 meses, aconteceu algo que mexeu com toda a nossa estrutura familiar. Antônio chegou em casa uma tarde, com cara de velório. "O que foi?" perguntei assustada. "Cortaram meu serviço na obra", ele respondeu. "Terminaram a construção mais cedo que o previsto. Vou receber só mais uma semana." O mundo desabou na minha cabeça. Como íamos sustentar nossa família sem o salário dele? Os meses seguintes foram os mais difíceis que já enfrentamos. Antônio batia a perna atrás de trabalho todo dia, mas estava difícil. A economia da cidade não ia bem. Muitas empresas estavam dispensando funcionários. Chegamos a passar dias comendo só arroz com ovo e farinha d'água. Júlia, graças a Deus, ainda mamava no peito, então pelo menos ela não passava fome. Mas me doía ver minha filha pequena naquela situação de penúria.
Foi nesse período que descobrimos a verdadeira face da solidariedade. Dona Conceição, a senhora que vendia bala no sinal, apareceu um dia com um saco de roupinhas para Júlia. Minha neta cresceu. Não servem mais nela, disse. Mas eu sabia que ela tinha comprado tudo aquilo para nós. Seu Manuel começou a trazer verduras que sobravam da feira, sempre na segunda-feira. Maria, a moça que tinha fugido de casa, dividia conosco os mantimentos que ganhava da igreja. A comunidade que um dia nos acolheu quando eu fugi de casa voltou a nos abraçar quando precisamos. Aqui na rua a gente não deixa ninguém passar necessidade sozinho. Antônio me lembrava quando eu me sentia humilhada por depender da ajuda dos outros. Quando a situação melhorar, a gente ajuda quem precisar também. Era um ciclo de solidariedade que mantinha todos vivos em meio às dificuldades. Depois de 3 meses desempregado, Antônio finalmente conseguiu uma vaga numa empresa de limpeza urbana. O salário era menor que o anterior, mas era emprego com carteira assinada. Pelo menos agora temos estabilidade. Ele comemorou no dia que trouxe a notícia. E Júlia vai ter direito a plano de saúde. Era pouco, mas significava muito para nossa família. A partir daí, nossa vida foi se organizando novamente. Júlia crescia rapidinho, uma criança esperta e sorridente que encantava todo mundo. Quando começou a engatinhar, virou a alegria da vizinhança. Essa menina tem cara de inteligente, dizia Dona Nilda. Vai estudar muito, ser alguém na vida. Eu sonhava com isso também. Queria que minha filha tivesse todas as oportunidades que eu não tive. Foi vendo Júlia crescer que comecei a pensar no futuro de um jeito diferente. Não queria que ela passasse pelas dificuldades que passei. Não queria que sofresse preconceito por causa da nossa origem. Resolvi que ia fazer tudo para dar a ela a melhor educação possível, mesmo que significasse mais sacrifícios da nossa parte. Educação é a única herança que podemos deixar para nossa filha, eu disse para Antônio. Dinheiro acaba, conhecimento ninguém tira. Quando Júlia completou 1 ano, fizemos uma festinha simples no quintal da Dona Nilda. Compramos um bolo pequeno na padaria, algumas balas, refrigerante. Convidamos nossos amigos da rua, alguns vizinhos que tinham se tornado próximos, e foi uma alegria só. Ver nossa filha dando os primeiros passinhos, tentando soprar a velhinha do bolo, rindo com as brincadeiras dos adultos, me encheu de uma felicidade que não cabia no peito. 1 ano de vida da nossa princesa, Antônio discursou, levantando um copo de refrigerante como se fosse champanhe. 1 ano da família mais feliz do mundo. E era verdade. Éramos pobres. Tínhamos passado dificuldades, enfrentado preconceitos, mas éramos incrivelmente felizes. Nossa filha estava saudável, crescendo cercada de amor, e isso era mais valioso que qualquer riqueza material. Naquela noite, depois que todos foram embora e Júlia dormiu no seu bercinho, eu e Antônio conversamos sobre os sonhos que tínhamos para nossa família. Quero que ela estude medicina, eu disse, ou advocacia, alguma profissão que dê dignidade e respeito. Ela pode ser o que quiser, Antônio respondeu. Vamos dar todo o apoio que conseguirmos. Nossa filha não vai passar pelas humilhações que a gente passou. E foi assim que começamos a construir os alicerces do futuro da nossa família, com muito amor, algum suor e a esperança inabalável de que dias melhores viriam. Júlia seria nossa vitória contra um mundo que tentou nos derrotar. Ela seria a prova de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. Nunca imaginei. Júlia se desenvolveu numa criança esperta, curiosa, cheia de energia. Aos 3 anos já sabia recitar o alfabeto inteiro, contava até 100 e fazia perguntas que deixavam até os adultos sem resposta. Mamãe, por que o céu é azul? Papai, de onde vêm os bebês? Vovó Nilda, por que tem gente rica e gente pobre? Eram questionamentos que nos faziam pensar no mundo de uma maneira diferente. A educação dela sempre foi nossa prioridade máxima, mesmo passando aperreio financeiro, sempre arrumávamos dinheiro para comprar lápis de cor, cadernos bonitos, livros infantis. Antônio fazia questão de ler historinhas para ela toda noite antes de dormir, mesmo chegando cansado do trabalho. Educação é a única coisa que ninguém pode tirar da gente, ele sempre repetia. Nossa filha vai ter todas as oportunidades que nós não tivemos. Quando ela completou 4 anos, matriculamos na escolinha municipal do bairro. Foi um dia emocionante e assustador ao mesmo tempo.
Emocionante porque era um passo importante no desenvolvimento da nossa menina. Assustador porque não sabíamos como ela seria tratada pelas outras crianças e pelos professores. Seria que iam ter preconceito com ela por causa da nossa história? Seria que iam fazer comentários maldosos sobre os pais dela? No primeiro dia de aula, acompanhei Júlia até a porta da sala. Ela estava linda com seu uniforme novo, mochilinha nas costas, cabelos presos com um lacinho amarelo que Dona Nilda tinha feito. Mamãe vai buscar você na hora da saída, prometi, dando um beijo na testa dela. Seja uma menina educada e obediente. Ela acenou e entrou na sala com uma confiança que me deixou orgulhosa. Minha filha não tinha vergonha de quem era. Não se sentia inferior a ninguém. E se esse movimento espiritual tocou sua vida de alguma forma, se sentiu clareza, acolhimento ou apenas um suspiro de alívio, clique em "Valeu demais". Esse gesto fortalece essa corrente de luz e faz com que essas mensagens cheguem a outras pessoas que, assim como você, também estavam no limite e precisam ouvir que existe esperança no mundo. A professora de Júlia, Dona Marta, era uma senhora experiente que logo percebeu o potencial da minha filha. Sua menina é muito inteligente, ela me disse numa reunião de pais. Aprende rápido, ajuda os colegas, participa de todas as atividades. Vocês estão de parabéns pela educação que dão a ela em casa. Aquelas palavras me encheram de orgulho. Estávamos no caminho certo, mas nem tudo era fácil. Algumas mães viravam a cara quando me viam na escola. Outras faziam comentários sussurrados quando passava. É a mãe da Júlia. Ouvia uma falar baixinho. Aquela que largou o marido para viver com um mendigo. Que vergonha para a criança, completava outra. Esses comentários me doíam, mas aprendi a levantar a cabeça e seguir em frente. Minha filha não tinha culpa das escolhas que fiz, e essas escolhas tinham sido as melhores da minha vida. Júlia, felizmente, parecia imune a qualquer forma de preconceito. Fez amizades facilmente, era querida pelos professores, sempre estava envolvida nas apresentações escolares. Quando chegava em casa, contava animada sobre as brincadeiras, as lições, os colegas. Mamãe, hoje aprendi que os dinossauros existiram há muito, muito tempo atrás, dizia com os olhos brilhando, e que eles eram enormes, maiores que nossa casa. Antônio se emociona em todas as apresentações da escola. E chegava mais cedo do trabalho, tomava banho caprichado, vestia a camisa social que guardava para ocasiões especiais. Não vou perder nenhum momento importante da vida da minha filha, ele afirmava, e cumpria a promessa religiosamente. Festa junina, Dia das Mães, Dia dos Pais, formaturas, estava sempre lá, na primeira fila, filmando com uma câmera emprestada, aplaudindo com entusiasmo. Foi numa dessas apresentações que aconteceu algo marcante. Era o Dia dos Pais na escola, e Júlia ia declamar uma poesia sobre família. Quando chegou a vez dela, subiu no palquinho improvisado com toda a confiança do mundo. Meu pai não é rico, não tem carro do ano, começou, mas tem o coração maior que qualquer mansão. Ele me ensina a ser boa, me ajuda a estudar, me conta histórias lindas antes de eu deitar. A sala ficou em silêncio absoluto. Meu pai já morou na rua, mas nunca perdeu a dignidade. Hoje trabalha todo dia para dar para mim qualidade de vida. Eu tenho orgulho dele, do homem que ele é, porque amor verdadeiro não se compra, se é. As lágrimas escorriam pelo rosto de todas as pessoas presentes. Até aquelas mães que me julgavam estavam emocionadas. Antônio chorava sem tentar esconder, e eu sentia meu coração quase explodir de orgulho. Minha filha, aos 5 anos, tinha defendido nossa família com uma maturidade que muitos adultos não têm. Depois da apresentação, várias pessoas vieram nos cumprimentar, elogiar a inteligência da Júlia, reconhecer que tínhamos uma família especial. Naquela noite, em casa, conversamos sobre o que tinha acontecido. Filha, você falou muito bonito hoje, Antônio disse, sentado na beirada da cama dela. Mas de onde tirou essas palavras todas? Do coração, papai. Ela respondeu com naturalidade. A tia Marta pediu para falarmos sobre nossa família, e eu falei a verdade. O senhor é o melhor pai do mundo. Naquele momento, soube que tínhamos vencido o preconceito. Nossa filha não sentia vergonha de nós. Pelo contrário, tinha orgulho da família que formamos. Os anos da educação infantil passaram rapidamente. Júlia crescia forte, saudável, inteligente.
Quando completou 6 anos, foi a primeira da turma a aprender a ler fluentemente. Em casa, lia tudo o que encontrava pela frente: rótulos de produtos, placas na rua, gibis que ganhava emprestado. Essa menina vai longe, Dona Nilda sempre dizia. Tem fome de conhecimento. Foi nessa época que decidi aumentar meu negócio de costura. Comprei uma máquina de costura usada, mas em bom estado, e comecei a aceitar encomendas maiores. Fazia roupas para casamento, festa de aniversário, formatura. O dinheiro que ganhava ia todo para a educação de Júlia. Material escolar, livros, roupas, sapatos. Nossa filha não vai passar necessidade. Eu prometi para mim mesma. Antônio também arrumou um trabalho melhor. Saiu da empresa de limpeza urbana e conseguiu uma vaga como auxiliar de mecânico numa oficina conceituada da cidade. Salário era quase o dobro do anterior e ainda tinha a possibilidade de fazer horas extras nos fins de semana. Agora sim podemos sonhar mais alto, ele disse no dia que trouxe a boa notícia. Com a situação financeira melhorando, começamos a planejar mudanças importantes. Queríamos sair do quartinho da Dona Nilda e alugar uma casinha só nossa. Nada luxuoso, mas um lugar onde Júlia pudesse ter seu próprio quarto, onde poderíamos receber as amiguinhas dela, onde teríamos mais privacidade, como casal. Júlia merece ter um lar de verdade, Antônio dizia enquanto guardava dinheiro numa lata de biscoito que virou nosso cofre. Demorou 2 anos de economia rigorosa, mas finalmente conseguimos juntar dinheiro suficiente para a mudança. Encontramos uma casinha simples, mas arrumada, com 2 quartos, sala, cozinha e quintal pequeno. O aluguel era mais caro que o quartinho, mas cabia no nosso orçamento. O dia da mudança foi de festa. Júlia correu pelos cômodos vazios, gritando, de alegria. Agora tenho um quarto só meu. Posso convidar minhas amigas para dormir aqui. A nova casa trouxe uma sensação de conquista que eu nunca tinha experimentado. Pela primeira vez na vida, tinha um lar que era verdadeiramente meu, escolhido por mim, conquistado com meu próprio esforço. Não era um lugar de sofrimento como a casa do Geraldo, nem um favor como o quartinho da Dona Nilda. Era nosso lar, o resultado do nosso trabalho, do nosso amor, da nossa determinação. Júlia se adaptou rapidamente à nova casa. Decorou o quartinho dela com desenhos que fazia na escola, organizou os livrinhos numa prateleira que Antônio improvisou, pediu para plantarmos flores no quintal. Quero que nossa casa seja a mais bonita da rua, ela dizia. E aos poucos foi ficando mesmo. Antônio pintou as paredes, consertou o que estava quebrado, fez pequenas melhorias. Eu costurei cortinas coloridas, almofadas para o sofá, toalhinhas para a mesa. Cada detalhe era pensado com carinho. A vizinhança nova era diferente. Pessoas mais simples, trabalhadores como nós, que não ficavam julgando a vida dos outros. Logo fizemos amizades. Seu José, aposentado que morava ao lado, virou companheiro de conversa do Antônio nos fins de tarde. Dona Francisca, que morava na frente, se ofereceu para ficar com Júlia quando eu precisava sair. Era uma sensação boa de pertencimento, de comunidade. Foi nessa casa que Júlia cresceu da infância para a adolescência. Foi ali que comemoramos suas primeiras notas máximas na escola, ali que ela trouxe as primeiras amigas para dormir, ali que sonhamos juntos com o futuro dela na universidade. Nossa casinha simples se tornou o cenário dos momentos mais felizes da nossa vida familiar. Quero ser médica veterinária, ela anunciou um dia, chegando da escola toda animada. Hoje a tia Cláudia falou sobre profissões e eu decidi que quero cuidar de bichinhos. Antônio e eu nos entreolhamos orgulhosos. Nossa filha sonhava alto e faríamos de tudo para realizar esses sonhos. Mas a vida tem dessas coisas de nos testar bem quando achamos que está tudo nos conformes. Foi numa tarde de quinta-feira que recebi a notícia que abalou nossa família inteira. Antônio chegou em casa mais cedo que o normal, com cara de velório, as mãos tremendo. Lúcia, preciso te contar uma coisa, ele disse, sentando pesado na cadeira da cozinha. Meu coração disparou na hora, porque conhecia aquele tom de voz dele quando trazia notícia ruim. Descobriram um caroço no meu pescoço. Ele falou baixinho, como se falando baixo fizesse a coisa ficar menos grave. O médico quer que eu faça uns exames mais detalhados, uma biópsia. Disse que pode ser alguma coisa séria. O mundo desabou na minha cabeça. Câncer. A palavra nem foi dita, mas estava pairando no ar entre nós dois. Assombrada,
terrível, ameaçando destruir tudo que tínhamos construído com tanto esforço. Os dias que se seguiram foram de uma angústia que eu não desejo para ninguém. Antônio tentava disfarçar na frente de Júlia, mas eu percebia o medo nos olhos dele. Era o mesmo medo que eu sentia, multiplicado por 1000. E se fosse câncer mesmo? E se não tivesse cura? Como ia sustentar nossa família sozinha? Como ia dar para Júlia a educação que ela merecia? As perguntas martelavam na minha cabeça dia e noite, sem resposta. O resultado da biópsia demorou 2 semanas para ficar pronto. 2 semanas que pareceram 2 eternidades. Júlia percebeu que alguma coisa estava diferente em casa, que os pais falavam baixo quando ela se aproximava, que a mamãe chorava escondida no banheiro. "Papai está doente?" ela perguntou num dia. "Não, minha filha." Antônio mentiu. "Papai está bem. É só um probleminha de saúde que logo vai passar." Quando finalmente fomos buscar o resultado, era uma sexta-feira chuvosa. Entramos no consultório de mãos dadas, eu e Antônio, preparados para o pior. O Dr. Henrique era um médico experiente que atendia no posto de saúde do bairro. Abriu a pasta, olhou os papéis e pela primeira vez em 2 semanas vi um sorriso no rosto dele. "Boas notícias", disse. "Não é câncer, é um cisto benigno. Vamos precisar operar para retirar, mas não oferece risco de vida." Saímos do consultório chorando de alívio. Ali mesmo na rua, debaixo da chuva, nos abraçamos como 2 crianças. "Vamos ficar juntos", Antônio repetia no meu ouvido. "Vamos ver nossa filha crescer, estudar, ser alguém na vida." A cirurgia foi marcada para o mês seguinte. Era um procedimento simples, o médico garantiu. Mas mesmo assim ficamos tensos até o dia chegar. Júlia acompanhou tudo com uma maturidade que me impressionou. No dia da cirurgia, ela fez questão de ir junto para o hospital. "Quero estar perto do papai", disse. "Família é para ficar junta nas horas difíceis." Durante as 3 horas que Antônio ficou no centro cirúrgico, ela me distraiu contando piadas, fazendo desenhos, cantarolando música. Minha filha estava cuidando de mim quando deveria ser o contrário. A cirurgia foi um sucesso. Antônio saiu da anestesia já fazendo brincadeiras com as enfermeiras. "Tão bonitas que vocês são que até deu vontade de ficar internado mais tempo." Ele brincava, fazendo todo mundo rir. Júlia ficou radiante vendo o pai bem, e eu pude finalmente respirar aliviada depois de semanas de tensão. O período de recuperação nos uniu ainda mais como família. Antônio ficou 2 semanas de licença médica e aproveitamos para conversar sobre planos, sonhos, sobre como éramos sortudos por termos encontrado uns aos outros. "Lúcia", ele disse numa tarde, deitado no sofá da sala, "se algum dia eu morrer antes de você, promete que vai cuidar bem da nossa filha?" "Pare com isso", respondi. "Você vai viver muito ainda. Vamos criar netos juntos. Vamos ver Júlia formada na faculdade. Vamos ficar velhinho de cabelo branco. E se essa mensagem está fazendo sentido para você, sinta no seu coração se é o momento de clicar no botão 'Valeu demais' aqui embaixo. Esse apoio nos ajuda a continuar trazendo palavras de luz e reconstrução para tantas vidas que precisam ouvir isso. É assim que conseguimos levar esperança para mais famílias que estão enfrentando suas próprias batalhas." Quando Antônio voltou ao trabalho, estava mais animado que nunca. A experiência do susto de saúde tinha feito ele valorizar ainda mais cada dia. "Quase perder a vida me fez perceber como ela é preciosa", dizia. "Não vou mais desperdiçar nenhum minuto reclamando de bobagem." Essa nova atitude dele contagiou toda a família. Começamos a aproveitar melhor os fins de semana, a fazer passeios simples mais prazerosos. Júlia crescia rapidinho, virando uma adolescente lindíssima e inteligentíssima. Aos 13 anos, já falava sobre vestibular, sobre qual universidade queria estudar. "Mamãe, descobri que a UFBA tem um dos melhores cursos de veterinária do Nordeste", ela comentava, sempre pesquisando sobre seu futuro. "Vou estudar muito para passar lá." Ver a determinação da minha filha me enchia de orgulho e de responsabilidade. Ela confiava que daríamos conta de apoiar seus sonhos. Foi nessa época que decidimos fazer algumas melhorias na casa. Com o salário de Antônio estável e meu negócio de costura prosperando, conseguimos economizar um dinheiro para reformas. Pintamos as paredes, trocamos o piso da sala, compramos móveis novos para o quarto de Júlia. Cada melhoria era comemorada como uma grande vitória.
Nossa casinha estava ficando cada vez mais do jeito que sempre sonhamos. Júlia ganhou uma escrivaninha nova para estudar. Era usada, comprada numa loja de móveis de segunda mão, mas estava em ótimo estado. Agora, sim, posso organizar meus livros direito, ela comemorou, arrumando cada material no seu lugar. Ver minha filha valorizando tanto os estudos me emocionava. Ela não tinha vergonha dos móveis usados, das roupas simples, da nossa vida modesta. Sabia que era amada e que isso era o mais importante. Os professores de Júlia sempre nos procuravam para elogiar seu desempenho. Sua filha é excepcional. A coordenadora pedagógica nos disse numa reunião. Tem potencial para conseguir bolsa integral em qualquer universidade particular. Vocês deveriam inscrevê-la em programas de preparação para vestibular. Aquelas palavras eram música para nossos ouvidos. Todo nosso sacrifício estava valendo a pena. Começamos a pesquisar sobre cursinhos preparatórios, bolsas de estudo, programas de auxílio para estudantes carentes. Era um mundo novo para nós, que nunca tínhamos pensado em educação superior, mas estávamos dispostos a aprender tudo o que fosse necessário para apoiar nossa filha. Júlia vai ser a primeira da família a fazer faculdade, Antônio dizia orgulhoso. Vai quebrar o ciclo de pobreza de uma vez por todas. E realmente parecia que estávamos no caminho certo. Júlia mantinha notas excelentes, participava de todas as atividades da escola, ganhava prêmios em concursos de redação. Nossa família simples estava construindo algo grandioso, o futuro brilhante de uma menina que nasceu do amor entre uma mulher ferida e um homem que a sociedade tinha descartado. Mas como sempre acontece na vida, quando a gente menos espera, surgem novos desafios. E o próximo desafio que enfrentaríamos testaria nossa união familiar de uma forma que jamais imaginamos possível. Porém, já tínhamos aprendido uma lição valiosa. Juntos, éramos capazes de superar qualquer obstáculo. As noites de conversas em família se tornaram ainda mais preciosas depois do susto de saúde do Antônio. Sentávamos os três na sala, tomando chá doce e planejando o futuro. Júlia falava sobre suas matérias favoritas, sobre os professores que mais admirava, sobre os livros que estava lendo. Era nesses momentos que eu me dava conta de como tínhamos sido abençoados, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos. Mamãe, não posso desperdiçar nenhum minuto, ela dizia quando eu sugeria que descansasse um pouco. A concorrência para a veterinária é muito grande. Preciso estar preparada para qualquer vestibular. Antônio e eu fazíamos tudo o que estava ao nosso alcance para apoiar os estudos dela. Compramos livros usados sempre que podíamos. Pagamos cursinho preparatório com muito sacrifício. Até vendemos alguns móveis para conseguir dinheiro para as taxas de inscrição dos vestibulares. Nossa filha vai conseguir, Antônio repetia sempre. Todo esse esforço não pode ser em vão. No último ano do colegial, Júlia se inscreveu para 5 vestibulares diferentes. UFBA, UFS, UNEB, uma particular de Salvador e outra de Feira de Santana. Cada prova era uma montanha-russa de emoções para toda a família. Acordávamos cedo com ela, preparávamos um café caprichado, a acompanhávamos até o local da prova e ficávamos esperando do lado de fora, rezando para que tudo desse certo. O resultado do primeiro vestibular foi devastador. Júlia não passou. Chegou em casa chorando. Se jogou no sofá e disse que não prestava para nada, que tinha decepcionado a família, que éramos bobos de achar que uma menina pobre como ela podia virar doutora. Foi doloroso ver minha filha assim, mas Antônio teve uma sabedoria linda. Filha, o primeiro não deu certo, mas ainda tem outros 4. E se nenhum der certo este ano, tentamos no ano que vem. Desistir não é opção. O segundo resultado também foi negativo. E o terceiro? Júlia estava desesperada, achando que todos os nossos sonhos tinham sido em vão. Eu mesma comecei a duvidar se estávamos pedindo demais da vida. Se uma menina da nossa condição social realmente podia almejar uma profissão tão concorrida. Mas então veio o resultado da UFS. Era uma manhã de segunda-feira quando o resultado saiu na internet. Júlia estava na escola e eu fui conferir na lan house do bairro. Digitei o número da inscrição dela com as mãos. Tremendo! Cliquei para ver o resultado e quase desmaiei quando li. Aprovada, medicina veterinária. Gritei tão alto na lan house que assustei todo mundo. Saí correndo feito louca para casa, para contar para Antônio, para ligar na escola da Júlia.
Quando Júlia chegou em casa e soube da notícia, desabou num choro de alegria que durou horas. Consegui, mamãe! Consegui! Ela repetia entre soluços. Vou ser veterinária de verdade. Nós três nos abraçamos ali no meio da sala, chorando, rindo, agradecendo a Deus por aquele milagre. Nossa menina, filha de uma mulher que fugiu de casa apanhando e de um homem que já morou na rua, tinha passado numa universidade pública federal. A formatura do ensino médio foi emocionante. Júlia foi oradora da turma, a melhor aluna da escola. No discurso dela, falou sobre família, sobre como o amor pode transformar vidas, sobre como ninguém deve desistir dos sonhos por causa da origem humilde. Meus pais me ensinaram que o que importa não é de onde a gente vem, mas para onde a gente quer ir, disse para uma plateia de centenas de pessoas. Antônio e eu chorávamos de orgulho na primeira fila. E se você sentiu que essa mensagem tocou profundamente seu coração, considere clicar no "Valeu demais". Esse pequeno gesto apoia essa missão de continuar trazendo mensagens de luz para todos que precisam. É assim que conseguimos espalhar esperança para mais famílias que também estão lutando pelos seus sonhos. O início da faculdade trouxe novos desafios. Júlia precisou se mudar para a Feira de Santana, alugar um quartinho perto da universidade. Era longe demais para ir e voltar todo dia. O dinheiro ficou mais apertado ainda, porque além das despesas de casa, tínhamos que bancar o aluguel dela, alimentação, material de estudo, transporte, mas fazíamos questão de dar conta de tudo. Não se preocupem comigo, Júlia dizia quando via nossa preocupação financeira. Vou arranjar um estágio remunerado, vou me virar. E foi exatamente isso que ela fez. No segundo semestre, conseguiu uma bolsa de iniciação científica. No terceiro, um estágio num laboratório de análises clínicas veterinárias. Nossa menina era guerreira igual aos pais. Os anos da faculdade passaram voando. Júlia se destacava nas disciplinas, participava de congressos, publicava artigos científicos. Os professores sempre elogiavam sua dedicação e inteligência. Sua filha tem futuro brilhante na veterinária. O coordenador do curso nos disse numa visita que fizemos à universidade: pode escolher qualquer área de especialização que quiser seguir. Quando Júlia se formou, em dezembro de 2018, fizemos uma festa simples, mas cheia de amor. Convidamos todos os vizinhos, os amigos da rua, Dona Nilda, que continuava sendo nossa segunda mãe, até alguns colegas de faculdade da Júlia vieram. Ver minha filha de beca e capelo, segurando o diploma de médica veterinária, foi o momento mais feliz da minha vida. Doutora Júlia, Antônio brincou no discurso que fez na festa. Quem diria que o mendigo da praça ia ter uma filha doutora? Todo mundo riu, mas eu vi lágrimas nos olhos de várias pessoas presentes. Nossa história tinha tocado muitos corações ao longo dos anos, tinha mostrado que o amor verdadeiro pode transformar qualquer destino. Hoje, aos 65 anos, eu olho para trás e vejo uma vida que valeu cada minuto de sofrimento. Júlia está com 26 anos, trabalhando numa clínica veterinária conceituada de Salvador, noiva de um rapaz bom que ela conheceu na faculdade. Antônio, mesmo com os cabelos brancos e as rugas que o tempo trouxe, continua sendo o homem mais carinhoso e dedicado que já conheci. Nossa família simples virou uma história de vitória. E você que chegou até aqui comigo, obrigada por ter me ouvido, por ter acreditado na nossa história, por ter entendido que o amor verdadeiro pode acontecer nos lugares mais improváveis. Se essa narrativa tocou seu coração de alguma forma, se inscreve no canal para receber mais histórias como essa. Conte também para seus amigos, para sua família, porque mensagens de esperança precisam ser espalhadas. Deixa nos comentários sua opinião sobre nossa jornada. O que você aprendeu com a história da Lúcia, do Antônio e da Júlia? Já passou por situações parecidas? Acredita que todos merecem uma segunda chance na vida? Sua participação aqui nos comentários fortalece nossa comunidade e ajuda outras pessoas que também precisam ouvir que é possível recomeçar. E para você que está passando por um momento difícil agora, que acha que não tem saída, que perdeu a esperança, lembra do que nossa história ensina. Deus nunca abandona quem tem fé. O amor verdadeiro existe e pode chegar quando menos esperamos. Às vezes precisamos passar pela noite escura para valorizar o amanhecer. Não desiste dos seus sonhos.
Não importa quantos anos você tenha ou quantas vezes já caiu. Levanta, sacode a poeira e recomeça. A vida sempre oferece uma nova oportunidade para quem tem coragem de agarrar. Nossa família é a prova viva de que pessoas descartadas pela sociedade podem escrever histórias lindíssimas, que o preconceito pode ser vencido pela perseverança, que filhos criados com amor, mesmo na pobreza, podem chegar onde quiserem, que família não se define por dinheiro ou status, mas pelo carinho que existe entre as pessoas. Obrigada por ter caminhado conosco nessa jornada. Que nossa história inspire você a nunca desistir dos seus sonhos, a amar sem preconceitos, a acreditar que dias melhores sempre podem vir. Um abraço carinhoso de toda a nossa família para a sua. Até a próxima história aqui no canal.